Fala, cruzeirenses até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando para mais um conteúdo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Muita notícia, muito assunto pra gente trazer aqui pra vocês nesse conteúdo. Antes, aquele apoio de sempre, você que sempre tá passando, deixando aquele likezão, ajudar aqui nossa meta de 700 likes, ainda continua 700. O pessoal tá ajudando, tá curtindo. Muito obrigado, pessoal, que no último vídeo chegou nos 1.500 likes. Tamo junto, valeu mesmo de coração, tá? Continua curtindo aí, ajudando, é de graça e você vai estar contribuindo demais com o meu trabalho. Se você clicar também no Hypar, obrigado galera que tá clicando no Hypar, que tá comentando. Eu tô indo lá agradecer todo mundo, na medida do possível, vou agradecendo todo mundo. O último vídeo, 17 mil hypes, valeu mesmo de coração. E a galera que não tá achando hype, embaixo aqui do vídeo tem a opção Hypar e só fica disponível no celular, tá certo? Então, pelo computador não tem jeito. Se você acessar pelo celular, você consegue ver ali a opção Hypar e aí você clica, você tem 3 hypes por semana. Se você for gastar com a gente, o seu hype aí, né, 3 por semana, se for gastar um com a gente, comenta, deixa um comentário que você hypou para eu estar agradecendo o seu esforço aí, né? E no mínimo um comentário meu você vai ter aí agradecendo, beleza? Muito obrigado mesmo de coração. E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Ó, comprei o PlayStation 5, ganhei R$600 de desconto. Vai comprar um PlayStation, né? Ou aquela TV zona aí para assistir os jogos da Copa. Confere aqui na descrição, cara. Você vai ganhar desconto e vai comprar aí mais barato, né? Além de comprar mais barato, vai ganhar um desconto, claro, obviamente. E vai estar ajudando também o canal, né? Você vai estar aí fortalecendo o nosso trabalho. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Não precisa só o PlayStation, não, ou a TV. Pode ser sofá, geladeira, pode ser até uma caneta Bic. O que você quiser, tá? For comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição, confere aí. Clica nos links, abre o aplicativo, lá você vai aparecer a lupinha, clica na lupinha, pesquisa e você confere o preço. Beleza? Tamo junto? Vamos aí trazer para vocês muita notícia, tem muita informação. Olha aqui, galera, vamos lá, ó. Com planejamento de fazer 20 milhões de euros em vendas de atletas, o Cruzeiro pode chegar a mais de 36 milhões de euros. Já bateu 16 milhões a mais e pode ultrapassar ainda mais, né? O planejamento era 20, batemos já 36, né? E pode ampliar ainda mais. Cauã Prats foi vendido por 7,5 milhões de euros fixos e pode chegar a 12 milhões com metas. 12 milhões de euros. Mas eu ouvi falar que as metas é tranquilo de bater. É tranquilo de bater e o Cruzeiro com certeza vai chegar nesses 12 milhões de euros com a venda do Cauã Prats. Batistella, 5 milhões de euros. Foi uma venda recente também, né? 5 milhões de euros. O Cruzeiro manteve também uma porcentagem do passe do Batistella, caso aconteça uma venda futura, o Cruzeiro pode lucrar também com o Batistella. Kaique Bruno foi vendido, ainda não chegou a grana, ainda tá numa negociação final, os trâmites finais. Daqui a pouco eu tenho uma informação em cima disso, tá? Sobre essa venda do Kaique Bruno aí, tá? Mas 15 milhões, né? 15 milhões porque tem 14 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de bônus, pelo que eu ouvi falar também a meta é fácil de bater. Se chegar na quantidade de jogos lá, já bate a meta. O Cruzeiro vai lucrar mais 1 milhão de euros. Então, 15 milhões de euros. E o Christian, a proposta é de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros pelo Christian. Se caso essa proposta chegar, o Cruzeiro pode fazer essa grana, né? Olha para você ver. Então, e chegando a 26,5 milhões... E pode chegar, né, com os embutidos aí que tem de bônus, metas e tal, 32 milhões de euros. Ou seja, 159 milhões de reais até 192 milhões de reais, hein? Que louco, hein? E ainda tem o Zenit, doido para levar o Jonathan Jesus. Verdade, né? Então, cara, rumo a 1 bilhão de faturamento anual. Imagina só, Cruzeiro pela primeira vez na história faturar 1 bilhão de reais no ano. E claro que com as vendas isso pode acontecer. Tá, e o Pedro Lourenço, ó,
bilionário, visão, coragem, sucesso, patrimônio estimado de 5, o pessoal coloca 5,2, mas se você fazer uma pesquisa curta, lá fala 9,8, eu acho que ele tem de patrimônio, né? Então, muita gente fala 5,2, mas nas pesquisas é 9,8 que eu vi, né? O que você acha desse trabalho aí e dessas vendas aqui? Você mudaria alguma coisa nessas vendas aqui? E na ação, informar para vocês que o Gabriel Rojas foi aprovado nos exames médicos e está próximo de ser anunciado pelo novo clube. É o Cabuloso, é o Cruzeiro, é o novo reforço do Cruzeiro. O lateral esquerdo argentino utilizará a camisa 27 e assina contrato com o clube até o fim de 2029. Informação do Samuel Venâncio, da Thay Amaral, tá na tela para vocês aí. O novo reforço do Cabuloso. Então, a gente ficou naquela expectativa ontem, como seriam os exames médicos, a gente trouxe aqui a chegada dele, as primeiras palavras, e tá tudo certo, os exames concluídos, ele voltou para a Argentina, tá? E deve retornar no dia 21 ou dia 22 desse mesmo mês, né? Então, de junho, né? 22 de junho. Entre 21 e 22, porque o Cruzeiro tem que se reapresentar no dia 22, voltando às atividades aí com o Arthur Jorge e já com reforços, né? E o Cruzeiro tem um planejamento, né, nesses dias que falta de férias, para fechar todas as contratações e que todo mundo esteja disponível no dia 22 para conhecimento da Toca, conhecimento também dos companheiros e também do técnico Arthur Jorge. Então, tendência é que nesses dias que vai ter agora até o dia 22, seja os dias de, né? Não vou colocar um dia de, não, os dias de predominante, né? Para ser todos os reforços estejam disponíveis aí para Arthur Jorge. E na ação azul, na venda de Kaique Bruno pro Como da Itália, o Cruzeiro receberá 15 milhões de euros, cerca de 88,2 milhões de reais. E lembra que eu falei que a cotação do euro é importante demais? Ontem a cotação estava batendo 89 milhões e 400. Hoje já caiu para 88,2. Até o dia do pagamento, pode ser que aumente, mas também pode ser que diminua, né, pela cotação do dia, né? Vamos ver. Como o Cruzeiro não tem um valor fixado do quanto o clube tem que pagar, vai pela cotação do dia. Espero eu que o euro esteja lá no talo mesmo, lá no talo, o máximo para o Cruzeiro arrancar, o máximo possível aí. Mas até agora, hoje, a cotação de hoje é 88,2 milhões de reais. E o Cruzeiro vendeu 80% do passe do atleta, tá? Tudo que o Cruzeiro tinha era 80%, vendeu os 80% pelos 88,2 milhões de reais. Agora o clube italiano precisa negociar com o lateral. Por quê? O Kaique é dono de 20% do passe dele. Ele é dono do próprio passe, 20%, né? E aí os italianos vão negociar com o Kaique para ver quanto ele vai vender esses 20% que ele tem, né? Mas o time já vai ser dono do passe dele, né? Tendo os 80%, até porque a parte que é o passe, como é que eu vou dizer? Direitos federativos, né? Porque o que acontece? Talvez um empresário tenha 90% do jogador, né? E o Cruzeiro tenha 10%. Mas se o Cruzeiro nesses 10% tiver o direito federativo, né? Ele tem que jogar no Cruzeiro, mesmo tendo só 10%, né? E outra pessoa tendo 90%. Então não tem muito isso. Então, só que o Cruzeiro tem a maior parte e além de ter a maior parte, tem também os direitos federativos. Então o Cruzeiro vendeu os direitos federativos e vendeu também os 80%. E os 20% que pertencem ao Kaique, ele vai negociar. Ele pode ser que ele não venda, pode ser que ele venda. Ele pode ficar com os 20% e quem sabe lá no futuro, se for vender para um outro time na Europa, mais caro ainda, ele lucrar 20%, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Cruzeiro queria ficar com uma porcentagem também, acabou que não vai conseguir, até porque o Cruzeiro só tinha 80%, né? Se ele ficasse com 10 ou com 20, ia vender menos ainda para o time italiano. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Informação do Central da Toca. O Cruzeiro vai faturar próximo aí dos 90 milhões com a venda do Kaique. E quando eu falo em saídas, tá aqui na Zona Russa, que é um portal que
cobre o futebol russo, né, falando sobre o Krasnodar, que está muito perto de fechar a contratação do meia Christian do Cruzeiro. Após concluir o negócio, os campeões russos deverão concentrar os esforços na contratação do uruguaio Agustín Canóbio, extremo de 27 anos do Fluminense e da seleção uruguaia. Informação inicial da ESPN Brasil. Os portais russos já comentam sobre a negociação que envolve o Christian. Segundo muita gente já está comentando, os valores se aproximar daquilo que o Cruzeiro pretende, o Cruzeiro não vai dificultar a saída do jogador. Daqui a pouco eu vou trazer informações sobre Kaique Bruno. Muita gente me perguntou ontem no vídeo se o negócio já estava fechado, já estava tudo certo, e tem alguns detalhes que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Mas o Christian, né, um jogadoraço, né? Tem muita gente que fala que é um dos melhores do Cruzeiro, também concordo com isso. Eu acho que ao lado do Matheus Pereira, do Gerson, do Caio Jorge, Lucas Romero, Christian, são os jogadores pilares desse time atual do Cruzeiro, são a espinha dorsal do Cruzeiro. Mas muita gente fala também que é um jogador substituível, que é um jogador que joga improvisado no ataque, que dependendo era mais vantagem ir atrás já de um jogador de ofício, né? O que vocês acham? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas a tendência é que o Christian siga os caminhos aí do Kaique Bruno e deixe o Cruzeiro. E tá aqui no Dan Abreu, o lateral esquerdo Maicon, de 26 anos, que pertence ao Levski Sofia da Bulgária, foi oferecido ao Cruzeiro. Mas o clube não tem interesse na contratação desse atleta no momento. Apesar de ser conhecido e bem avaliado internamente, o atleta deve ter outro destino. Neste momento, o Maicon está na mira do Botafogo e do Corinthians, além de clubes da Europa, ele também chegou a ser oferecido ao Flamengo. E vamos ver aqui a fotinha do jogador, né? A fotinha do jogador, para ver se a galera lembra aí, né? Tá aí na tela para vocês. O Maicon, 26 anos, né? Tá na Bulgária, foi oferecido ao Cabuloso. E o Cruzeiro, por enquanto, deixou em stand-by, né? Não se interessou, mas quem sabe no futuro, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, beleza? O que você acha dessa possibilidade aí? Chegaria para ser reserva do Rojas, né? Porque o Cruzeiro perdeu o Kaique e perdeu também o Prates, né? 2 laterais, né? E trouxe só um até agora. Será que vai subir o Gustavinho da base, como eu falei ontem? Ele vai ser o reserva ali do Rojas? Vai utilizar o Cauã Moraes, né? Para ser o reserva ali. E aí, o que vocês acham, hein? Porque o Cauã joga muito bem ali pelo lado esquerdo, né? Mesmo que com o pé trocado, joga muito ali pelo aquele lado. Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Tá na tela para vocês o Franco Ibarra. Será que o Cruzeiro vai tentar a contratação desse volante? O Cruzeiro está ativo no mercado da bola e monitora o volante Franco Ibarra, do Rosário Central, da Argentina, tá? O nome do jogador foi aprovado pelo técnico Arthur Jorge, né? Aos 25 anos, Ibarra é um dos destaques do time na Libertadores da América. E é importante afirmar que até o momento não existe nenhuma negociação em curso, não teve proposta do Cruzeiro, tá? Mas a staff do volante sabe do interesse do clube mineiro. O Cruzeiro trata esse negócio como uma sondagem, porque está em busca de informações. Isso porque o Ibarra não é tratado como uma prioridade, já que outros nomes estão em pauta nesse momento. Nos próximos dias, a direção do Cruzeiro deve se reunir para tratar desse tema e decidir quem vai ser o primeiro volante do Cabuloso. Franco Ibarra tem contrato com o Rosário Central até dezembro de 2027. Ele chegou livre. Quer dizer, o Rosário não pagou nada por esse jogador, chegou de graça no Rosário. Os bons números fazem o time argentino pedir uma quantia significativa pelo jogador. Desse modo, a direção do Rosário informou ao mercado da bola que só vai negociar o jogador acima dos 10 milhões de dólares, quer dizer, mais de 50,6 milhões de reais na cotação atual, né? Vale lembrar
que recentemente o Grêmio demonstrou interesse em Barra e o Clube Gaúcho fez contato pelo jogador em janeiro de 2026. Contudo, naquele momento, o Rosário Central não quis negociar o jogador e as conversas esfriaram. Qual o valor recebe hoje o Ibarra? Qual que é o salário dele mensal? O Franco Ibarra tem um salário baixo quando pegando uma relação aqui com o futebol brasileiro. O volante recebe cerca de R$250 mil mensais lá no Rosário Central. Por fim, o Ibarra iniciou sua carreira no Argentino Júnior e deixou o país cedo. Ele atuou na MLS, onde soma passagens pelo Toronto, Atlanta United e antes de retornar ao futebol argentino. Então o Rosário quer 10 milhões de dólares, tá? Que daria em torno de 50,6 milhões de reais. O jogador que chegou de graça, né? Eles querem faturar isso aí, ganharia 100% de lucro em cima desse jogador. E o salário atual do Ibarra é de 250 mil reais por mês. Mas deixa aí a sua opinião, a sua visão. É o jogador que te interessa? Ou você prefere o Sousa, ou você prefere o Gregory? Teve outros nomes também que surgiram por aí. Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? É isso aí, galera. Ficou até o final desse vídeo? Você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando o coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui. Aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre e Shopee, para você comprar o que você quiser, hein? Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Ó, PlayStation 5, Xbox, TV, vários produtos com promoções exclusivas, alguns produtos chegando a 60% de desconto. Ou você vai comprar a nova camisa branca do Cruzeiro, ficou espetacular também. Acessa aí para você estar comprando barato com desconto. Ou você vai comprar coisas para o seu trabalho, para o seu dia a dia, né? Tem muita gente comprando ferramentas aqui através dos nossos links. Muito obrigado à turma que vem comprando, que vem aí fortalecendo, porque quando você compra, você vai estar comprando aí um bem para você, mas automaticamente, né, ajudando aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Tem gente que vai lá direto na plataforma, compra lá, vai chegar da mesma forma, né, e não vai estar ajudando ninguém ali. Aqui você vai estar ajudando um cruzeirense. Então, quando for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra aqui, porque você vai ter desconto e vai estar ajudando também o canal. Vai estar ajudando o Jonathan Souza. Beleza? Obrigado a você, tamo junto. Nossa meta lá embaixo, ó, 700 likes. Inscreva-se no canal e deixa o like pra gente bater esse objetivo. Beleza? Tamo junto? Então deixa o like, clica no hypar. Quando hypar, comenta que hypou pra mim estar agradecendo. Deixa um comentário. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E até uma próxima, se Deus quiser. Fui!